Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar trazendo algo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente está muito habituado a estudar gramática, né? Toda a parte de ortografia, né? Esse monte de coisa que a gente absorve. Mas é muito importante a gente conhecer um pouquinho a parte cultural do idioma que a gente está estudando. Então, hoje eu vou trazer algumas curiosidades desse idioma que vocês tanto estudam e às vezes essas informações fogem, né? Então, vamos lá. Primeira informação importante é que o espanhol é a língua oficial de 21 países. Então, assim, vocês imaginam que aqui no Brasil a gente já tem uma diferença de sotaque num único país? Se a gente juntar Nordeste, Sudeste e Sul, nós vamos ter pessoas falando completamente diferentes. Imagina 21 países tentando manter o mesmo idioma vivo, certo? Então, se a gente for olhar aí no mapa, eu tenho continentes diferentes, né? Eu tenho Europa, tenho um pedacinho ali da África, que é a Guiné Equatorial, que também tem o espanhol como idioma oficial, e basicamente todos os nossos vizinhos, né? Quase todos, falando espanhol. Então é lógico que os sotaques serão bem diferentes, tá? Coloquei ali a listagem de todos. Então, Argentina, Chile, Colômbia, México, Panamá, Paraguai, Peru, dentre outros. São 21 no total. Essa informação é importante para vocês que são estudantes desse idioma. Bom, com relação à língua falada, né? Quantas pessoas falam espanhol no mundo, né? Enfim, e esse ranking ele modifica de vez em quando, é lógico, mas ele é a segunda língua mais importante, tá? Então, assim, o número de pessoas que falam espanhol e que estudam espanhol, ela vem numa crescente, tá? E como a gente tem conhecimento nos Estados Unidos, a gente já tem comunidades inteiras que usam o espanhol como língua, tá? Não oficialmente, mas que já utilizam. Então, assim, o crescimento do espanhol é muito importante para que a gente entenda e saiba dessa evolução, tá? Daí coloquei aqui um gráfico do espanhol como língua estrangeira e aí a quantidade de pessoas que estudam e que falam, né, esse idioma. É língua utilizada na internet. Também é a segunda língua mais utilizada na internet, tá? Então, assim, a gente tem dados aí do Facebook, Twitter, da quantidade de pessoas que se comunicam com o espanhol na internet. Não necessariamente nasceram em países hispanohablantes, mas que se comunicam. Por que a gente diz que o espanhol e o português são línguas irmãs, né? Por que a gente tem tanta facilidade em conseguir pronunciar e até mesmo arriscar na fala, na compreensão, enfim. Ambas vieram do latim, né? Como outras, são línguas românicas, e por isso essa semelhança toda, tá? E essa facilidade que a gente tem de absorver o espanhol. Aí eu escuto muito assim, tem diferença entre o castelhano e o espanhol? Enfim, vamos entender um pouquinho sobre isso. A discussão é muito polêmica. O espanhol é um nome mais recente, né? Que vem da Espanha. Mas antes de ser Espanha, o nome do idioma vinha do Reino de Castilha. Por isso se chamava castelhano. E aí, esse idioma que colonizou todos os outros povos que a gente tem aqui na América do Sul. E daí vem esse questionamento. Eles não aceitam bem o nome espanhol, tá? Então é uma briga mesmo. Eles falam que eles falam castelhano, e aí a gente entende que eles falam espanhol. Ou seja, espanhol e castelhano não tem muita diferença. É um sotaque que eles mantêm diferente, né? Porque se eu falar com um espanhol da Espanha e um espanhol da Argentina, por exemplo, eles vão falar com sotaques diferentes, mas é o mesmo idioma, tá? Grosseiramente a gente pode dizer o seguinte, que o castelhano é o nome antigo do idioma espanhol, tá? Mas eles mantêm esse nome vivo por questões ali polêmicas e diplomáticas que eles não aceitam bem. Alguns pratos típicos que são importantes a gente conhecer, né? A paella, que é a mais famosa da Espanha, que é um risoto de frutos do mar, é um arroz com vários frutos do mar.
o cocido madrilenho, tá? Que é um cozido mesmo. O gazpacho, que é uma sopa fria. A tortilha de patata, que é uma espécie de omelete com ovos e batatas fritas. As tapas, tão famosas, que são os aperitivos. O churros, que a gente via muito na época do Chaves, né? Que é uma comida típica, só que esse recheio no meio de doce de leite, ele é muito de nós brasileiros. Eles lá têm o hábito de colocar açúcar e canela e comer somente esse churros sem esse recheio interno que a gente coloca. E o guacamole, que é um molho cremoso feito de abacate, mas bem temperado, tá? Que seria assim um purê de abacate bem temperado, tá? Então esses aí seriam os pratos mais comuns e mais típicos que a gente conhece. Algumas festas, né, lastoradas. Então assim, a gente tem a corrida de touros até hoje, apesar de toda a polêmica contra os animais. A tomatina, que é uma festa do tomate. Então, por conta de colheitas muitos anos atrás, eles jogam tomate um no outro, tá? Então é uma guerra de tomate. O Dia dos Mortos, que é muito comemorado no México, tá? Que eles festejam enquanto a gente chora. Algumas celebridades que a gente conhece que falam espanhol. Então tem alguns cantores como Ricky Martin, Júlio Iglesias, Alejandro Sanz. Tem alguns atores, Antônio Bandeira, Penélope Cruz. Um cineasta famosíssimo, Pedro Moldova. Alguns jogadores de futebol, Maradona, Messi. Não dava para colocar todos aqui, mas aqui são os mais famosos que a gente conhece. E aí os principais conteúdos que vocês verão em provas externas, tá? Seria assim, os mais pedidos, tá? E aí todos vocês podem ficar tranquilo que a maioria de vocês já conhecem ou estão prestes a conhecer, que são os artigos, verbos, apócope, alguns advérbios, adjetivos, preposições, substantivos, o uso de muy ou mucho, as palavras que são heterotônicas, heterogenéricas. Então essa parte da gramática é o que a gente passa o ano inteiro vendo, ok? A ideia dessa aula era que vocês conseguissem conhecer algumas curiosidades e não somente ficarem fixos na parte dos conteúdos que a gente faz toda semana, ok? Bom, besitos e até a próxima!